café é considerado por muitos como um aliado para combater o cansaço e estimular o cérebro. Mas um estudo diz que a cafeína também pode matar. Presente na maior parte dos refrigerantes, bebidas à base de cola e guaraná, a cafeína aparece também em vários medicamentos e no cafezinho. O que pouca gente sabe é que o excesso dessa droga pode levar à morte. O Japão registrou recentemente a primeira ocorrência de morte causada por overdose de cafeína. A vítima era um jovem de 20 anos que trabalhava em um posto de gasolina durante as madrugadas. De acordo com os médicos, ele morreu depois de ingerir quantidades excessivas de bebidas ricas em cafeína para se manter acordado. Mas não foi só no Japão. Nos Estados Unidos, já foram registrados 10 casos de morte pelo consumo exagerado de cafeína. Entre as pessoas que morreram, uma adolescente de 16 anos, que sofreu parada cardíaca depois de ingerir várias doses de bebidas energéticas. A cafeína age no sistema nervoso, gera estado de excitação e causa dependência física, assim como qualquer droga. Quem para de tomar café, por exemplo, vai ter sintomas desagradáveis, como dores de cabeça, náuseas e problemas de estômago, que costumam aparecer durante o período de abstinência. Quando eu não tomo café, eu sinto mal-estar. O corpo sente falta. Ainda mais a pessoa que fuma, pode ver, normalmente ele toma um cafezinho, né? Igual aquelas pessoas que... Eu tenho amigos meus que eles têm o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço. Parece que não faz a digestão, é hábito, né? Para cada xícara de 50 ml de café, a quantidade de cafeína é de 25 a 100 miligramas. Esse médico endocrinologista explica quando o consumo de cafeína passa a ser perigoso. Em média, quando o consumo passa de 200 miligramas, 250 miligramas dia. Principalmente quando esse consumo é feito de uma vez só. Segundo o médico, o cuidado maior de excesso de consumo de cafeína deve ser para pessoas que já têm algum problema de saúde, como os pacientes cardiopatas. É preciso lembrar que nas doses superiores a essa concentração, precisa ter uma certa vulnerabilidade do ponto de vista cardiológico. Para o cardiologista e pesquisador do Centro de Pesquisa Café Coração do INCOR de São Paulo, overdose de cafeína só acontece se for consumida em excesso, através de suplementos. A gente tem que lembrar que a cafeína também está presente em uma série de analgésicos de uso habitual, né? Medicação que você compra na farmácia e junto com o analgésico tem cafeína. Isso é comum para uma série de medicações. O cardiologista alerta também que outras substâncias presentes no refrigerante são mais perigosas que a própria cafeína. A cola é um vilão muito maior do que a cafeína propriamente dita. A cola tem estudos mostrando que os derivados de cola aumentam a pressão arterial e tem essa questão também relacionada ao açúcar presente na bebida, né? Tem muita gente que não gosta de fazer uso de remédios por causa dos seus efeitos colaterais. Então, recorrem às plantas medicinais. Mas será que essas ervas são boas para tudo? Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico. Mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar 3 tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu, que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo, e aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente o farmacêutico pode dar receita, né? Então eu, por exemplo, posso receitar. Entendi. Não é só o médico que pode receitar. Né? Plantas medicinais, qualquer farmacêutico pode receitar.
As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras, para aliviar uma dor, um mal-estar, e na maioria das vezes elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas e tem que usar aquela planta verdadeira, né? Essa planta verdadeira somente o farmacêutico sabe. Porque tem planta chamada já clinicamente reconhecida, atividade farmacológica, né? Efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem planta que o povo usa. Então tem muitas plantas, né? Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20%, né? Tem estudo clínico. São plantas que realmente vai funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa, mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, né, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos, né? Mas se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas hoje, graças a Deus, né, na minha casa aqui, eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação, né? Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha, né, natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. E você acompanha agora as notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá! O vôlei de Taubaté vence o SESI por 3-1 no último domingo em Santo André e encara o Corinthians no Campeonato Paulista. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, às 21h15, no ginásio Abaeté, e o título será decidido em Guarulhos. Taubaté está na final do estadual pela quarta vez seguida. A Defensoria Pública quer cancelar o aumento da tarifa de ônibus em Jacareí. Segundo o órgão, foram encontradas diversas irregularidades no processo que levou o reajuste. A tarifa sofreu um aumento em abril, quando passou de R$ 3,80 para R$ 4,10, uma elevação de 7,8%. O pedido ainda não foi julgado. Em nota, a Prefeitura de Jacareí informou que ainda não foi notificada da decisão. Segue o repórter setorial. 7 tipos de abelhas entraram para a lista de animais em extinção. É o que você acompanha conosco no próximo bloco.